A Terra é um planeta quente, com uma atmosfera e água que sustenta muitos organismos vivos. Embora seja um lugar agradável para se viver, essa paz poderia ser tirada a qualquer momento por mensageiros terríveis que vêm do espaço. Olá, pessoal! Infelizmente, os dinossauros encontraram-se com esses visitantes do espaço e acabaram experimentando essa situação. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou Deluca e hoje falaremos sobre as causas da extinção dos dinossauros e sobre o que eles viram em seu último dia. Mesozoico. Há cerca de 252 milhões de anos começou uma era chamada de Mesozoica pelos pesquisadores. Na Terra, coincidiu com um evento catastrófico chamado de extinção em massa do Permiano, que afetou todo o planeta. A maior catástrofe da biosfera resultou na extinção de 81% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados terrestres. No entanto, após a extinção em massa do Permiano, a Terra se tornou um lugar bastante agradável no universo, e esse estado durou por cerca de 200 milhões de anos. A partir desse momento, ocorreram grandes mudanças na crosta terrestre, e o supercontinente Pangeia se dividiu nos continentes Laurásia e Gondwana. Mais tarde, esses dois continentes se fragmentaram nos continentes familiares para nós, assumindo contornos muito semelhantes aos atuais. Naquela época, a Terra estava extremamente quente, e até mesmo as regiões polares não tinham gelo. Graças ao clima quente, o continente estava literalmente coberto de verde, e os arbustos e as margens das águas estavam repletos de uma grande variedade de animais. No final do Mesozoico, cerca de 66 milhões de anos atrás, os mamíferos já habitavam a Terra, e primatas, soricomorfa e carnívoros haviam surgido. As serpentes tomavam banho de sol sobre as pedras, enquanto insetos voavam em torno das angiospermas, que literalmente floresceram durante o Cretáceo. Entretanto, as verdadeiras celebridades dos continentes naquela época eram sem dúvida outras criaturas. Os pterossauros, como os quetzalcóatlos, voavam no céu, enquanto os mares eram dominados pelos mosassauros. O mosasauro, uma bela criatura com cerca de 17 metros de comprimento, não era algo com o qual você gostaria de se deparar nos mares aquecidos. Enquanto isso, na Terra, numerosos dinossauros dominavam literalmente todos os outros seres vivos, exercendo pressão sobre eles com uma grande variedade de espécies e estratégias comportamentais. Entre as densas matas de cicadófitas e pterófitas, os anquilossauros, triceráptos e hadrossauros se alimentavam abundantemente das plantas, crescendo e se tornando incrivelmente grandes. O tiranossauro, que era o predador dominante da época, também se alimentava abundantemente. Cresceu até alcançar 12 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. A crise causada pelo espaço. Era primavera, talvez em abril. Com clima quente, abundância de comida e um ambiente confortável, parecia que o domínio dos dinossauros duraria para sempre. No entanto, no espaço, um asteroide de 10 quilômetros de comprimento já estava em movimento, pronto para estragar essa alegre festa. Quando esse asteroide entrou na atmosfera da Terra, a um ângulo extremamente íngreme de cerca de 60 graus, foi aquecido a temperaturas extremamente altas, cegando os olhos dos seres vivos na Terra com sua luz deslumbrante. Enquanto uma manada de alamossauro buscava comida pela região atual do Texas, esquecendo até mesmo a suculenta vegetação, eles foram atraídos pelo brilho intenso, virando seus longos pescoços em direção ao céu. Mesmo as fêmeas, que estavam prestes a botar enormes ovos, não conseguiam desviar o olhar das bolas de fogo estranhas que se dirigiam para o extremo norte da península de Yucatán, no México. Na península de Yucatán, foi descoberto um evento que explica a extinção em massa entre o Cretáceo e o Paleógeno. Não foram apenas os dinossauros que desapareceram nessa grande extinção. No total, 18% das famílias de vertebrados terrestres e 16% das famílias de animais marinhos desapareceram na biosfera, com mais de 90% dos animais marinhos e 70% dos vertebrados terrestres sendo extintos.
Essa extinção em massa marcou um divisor de águas entre o Mesozoico e o Cenozoico. Por muito tempo, a causa dessa extinção em massa foi incerta, com teorias que atribuíam a explosões de supernovas ou a inversão geomagnética dos polos norte e sul. No entanto, na década de 1970, o pai e filho, Luiz Álvares e Walter Álvares, investigaram uma fina camada de argila que cobria a Terra na Nova Zelândia, Itália e Dinamarca e descobriram uma concentração anormalmente alta de irídio. Provavelmente esse metal tem origem extraterrestre, o que significa que poderia ter vindo junto com o asteroide. Em 1980, os pesquisadores publicaram um artigo e conseguiram prever o tamanho do asteroide que poderia ter causado a extinção dos dinossauros. No entanto, naquela época, não havia sido encontrado nenhuma cratera do mesmo tamanho em todo o mundo. Chicxulub. Na verdade, os geólogos e paleontólogos não acreditavam que tal cratera existisse. No entanto, na realidade, 2 anos antes do estudo de Álvares ser publicado, os geofísicos Antônio Camargo e Glenn Penfield, enquanto investigavam dados de levantamentos aeromagnéticos no Golfo do México para a empresa petrolífera estatal mexicana Pemex, descobriram a presença de uma maçã superficial com 180 quilômetros de diâmetro ao norte da península de Yucatán. Eles não foram os primeiros a encontrar vestígios da antiga cratera. Na verdade, uma conclusão semelhante foi alcançada uma década antes por Robert Balthasar, mas devido às políticas da Pemex, sua descoberta não recebeu atenção da comunidade acadêmica. Somente após a divulgação desses dados em 1981 é que as pessoas finalmente entenderam que essa era a resposta para o mistério. Assim, os pesquisadores formularam hipóteses e obtiveram evidências de que o asteroide Chicxulub, que deixou uma enorme cratera na Terra, foi a causa da extinção dos dinossauros. Mas o que os próprios dinossauros viram em seu último dia? A grande explosão. Tudo aconteceu tão rapidamente que os dinossauros não tiveram nem a chance de reagir. Quando o asteroide em movimento a uma velocidade de 72 mil quilômetros por hora atingiu a Terra, o paraíso se transformou em um lugar aterrorizante. E com razão. Afinal, o asteroide com um diâmetro de 10 quilômetros era mais alto do que o Monte Everest. Seu poder era inimaginável. O local do impacto foi nas águas do Golfo do México, a uma profundidade de 650 metros, onde toneladas de água foram instantaneamente evaporadas pelo impacto, afetando os seres vivos que habitavam essa região, como os mosassauros, peixes e tartarugas. A explosão, com uma potência de 72 milhões de megatons, abalou tudo ao redor. Essa explosão tinha uma potência 1.200.000 vezes maior do que a mais poderosa explosão nuclear artificial. Uma manada de alamossauro, localizada a 1.000 quilômetros de distância, testemunhou uma cúpula em chamas, crescendo rapidamente no horizonte. A bola de fogo parecia ser 50 vezes maior que o Sol. Os alamossauros começaram a se sentir como se fossem bifes em uma churrasqueira. Sobreviver a essa distância não era impossível, mas extremamente difícil. Depois do impacto. Logo após o impacto, uma poderosa onda de choque foi gerada no ponto de contato, causando um terremoto de magnitude 11. O terremoto mais forte registrado pela humanidade foi o terremoto de magnitude 9.5, que ocorreu no Chile em 1960. Mas este foi ainda maior. 10 minutos após o impacto, a onda de choque atingiu o estado de Dakota do Norte, cujo local estava a 3.000 quilômetros de distância do local onde o asteroide caiu, e às margens de um belo rio em um vale, onde viviam pterossauros e muitos outros animais. Subitamente uma seixa ocorreu, gerando ondas de 10 a 100 metros de altura no rio, cobrindo o vale. E isso resultou no sepultamento de todos os seres vivos sob rochas quebradas, preservando assim todo o habitat dessas criaturas para a posteridade. Atualmente esse local é famoso como sítio de escavação de fósseis conhecido como Tanis, onde os acadêmicos estão estudando os últimos minutos de vida das criaturas antigas. Emissões, ventos, tsunamis. No local do impacto, uma grande quantidade de calor foi liberada instantaneamente, transformando o fundo do mar em uma massa de rocha derretida.
Milhares de metros cúbicos de material evaporaram e a massa derretida formou a maior cratera conhecida na Terra. Parte da rocha derretida foi lançada ao ar, começando a cair do céu alguns minutos depois, perfurando os alomossauros sobreviventes e fazendo buracos nas asas de pele do Quetzalcóatlus que voavam sobre a costa do Pacífico. O que não foi imediatamente destruído foi completamente destruído pelos ventos, que atingiram velocidades de até 1.000 km por hora. Na costa ocorreu um tsunami de 300 metros de altura, tornando impossível para os dinossauros terrestres escaparem. Com temperaturas atingindo 300 graus Celsius, não havia chance de sobrevivente para os grandes animais que estavam em áreas abertas. Os pequenos seres vivos tentaram se esconder no subsolo, enquanto os grandes animais procuravam por qualquer lugar para se abrigar nas montanhas. Até mesmo do outro lado da Terra, na Mongólia, apenas uma pequena manada de charonossauros que se escondeu em cavernas sobreviveu. Uma série de terremotos desencadeou erupções vulcânicas em todo o mundo, e do céu choveram rochas, terra e cinzas vulcânicas, cobrindo o próprio céu com poeira. Bom, pessoal, está na hora de encerrar o nosso vídeo por hoje. Agradeço a todos por assistirem até o final. E espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Para aqueles que acham que um asteroide não é o bastante, deixe-me dizer que no mesmo ano, seu irmão mais novo colidiu com a Terra, deixando uma cratera no fundo do Oceano Atlântico chamada Nadir, que foi descoberta em 2022. Embora o asteroide fosse relativamente pequeno, com apenas 400 metros de comprimento, sua colisão causou dificuldades adicionais para as criaturas que habitavam a Terra, diminuindo ainda mais suas chances de sobrevivência. O céu só voltou a ficar claro vários meses depois, talvez até mesmo anos depois. No entanto, não havia mais plantas exuberantes na Terra, nem dinossauros. Era um mundo destinado a outras criaturas. E em algum momento, os humanos surgiram nesse mundo. Então, os humanos eventualmente pegaram bastões, domesticaram cães e inventaram o YouTube. E nós estamos felizes que isso tenha acontecido. Porque, caso contrário, você, espectador, não teria vindo a este canal. Nós adoramos todos vocês. E, como sempre, é hora da gente se despedir por um curto período. Eu vejo você em breve. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.